início agora com os alunos do 8º ano A e B, problemas ambientais das grandes metrópoles americanas. Que tipo de problemas ambientais eu encontro nestas grandes metrópoles, nessas grandes cidades americanas? Então nós temos uma elevada concentração de indústrias, máquina, veículos, e também, do outro lado, eu tenho uma diminuição de áreas verdes, que vão alterar e afetar profundamente a qualidade do ar. Também nos grandes centros urbanos nós encontramos núcleos de condensação. O que significa núcleos de condensação? Por que recebe esse nome? Por facilitar a transformação da água do estado gasoso para o líquido. Então nós vamos ter aqui os núcleos de condensação. Nós vamos ver primeiramente aqui um fenômeno que nós encontramos muito nos grandes centros urbanos, que é chamada de ilha de calor. É um tipo de poluição urbana e responsável pelo fenômeno conhecido como ilha de calor. Nós vimos a grande quantidade de indústrias, de automóveis e todos esses poluentes concentrados sobre uma cidade formam um tipo de tampa. O que acontece? Prende o ar oriundo que vem do solo, tampa, e após ele ser aquecido pelo solo, ele vai produzir uma acentuação do efeito estufa sobre a cidade. Também outros fenômenos acontecem e nós vamos ver como que esses fenômenos contribuem para que eles possam acontecer. Então nós vamos ter ausência de áreas verdes, o efeito das reflexões sobre as edificações, asfalto, calçamento, edifícios envidraçados, tudo isso vai reter o calor. E também a grande concentração demográfica, a grande concentração de pessoas nas grandes metrópoles americanas. Mas tem mais um detalhe: quanto menos a área verde e mais urbanizada for a cidade, mais vai ocorrer esta concentração, esta ilha de calor. Aqui no Brasil nós temos um exemplo de concentração de ilha de calor na cidade de São Paulo. No centro dessa área urbana nós temos, então, vejam lá, edificações, asfalto e uma grande concentração de pessoas. Só que a área verde, ela está praticamente extinta nesse lugar. E aí vai acontecer o que naquela região? Uma concentração de calor, que vai ser chamada de uma ilha de calor. E essa temperatura dessas regiões, ela pode dar uma diferença de até 10 graus de uma área urbana para uma área rural. Então isso é o que nós chamamos nos grandes centros urbanos de ilhas de calor. Também, cidades localizadas em fundos de vales, ocorre outro fenômeno climático que nós chamamos inversão térmica. Vai inverter a temperatura. Nesses locais, ocorre uma maior possibilidade de choque entre duas massas de ar, a massa de ar quente e a massa de ar fria. Sobretudo isso vai acontecer no inverno ou nos dias mais frios e secos, quando o ar está mais denso, isto é, mais pesado. E nesse fenômeno, a atmosfera também ela se aquece, só que ao contrário, ela se aquece de baixo para cima. E dessa forma, o ar quente estará situado abaixo do frio, promovendo a circulação vertical do ar, e esta circulação vai dispersar estes poluentes. No entanto, nesse fenômeno da inversão térmica, uma massa de ar mais frio estacionário vai se instalar abaixo, então, de uma massa de ar mais quente.
Aí nós temos esse fenômeno inversão térmica. Quando esse fenômeno ocorre, então, nessas grandes cidades, vai acontecer aqui uma paralisação. Para essa dispersão de poluentes, e aí, o que vai acontecer? Paralisação. Esses poluentes vão ficar todos na atmosfera e vão ser muito prejudiciais. Relacionado ao ser humano, nós vamos ter inúmeros problemas respiratórios. Também a duração desse fenômeno tende a ser curta. Não é um fenômeno que tem uma duração longa, ultrapassando algumas horas. E uma das cidades americanas mais sujeitas à ocorrência dessas inversões térmicas é a cidade de Santiago, no Chile. Também nós vamos ver que muitas cidades americanas sofrem com a poluição hídrica, poluição das águas, rios, córregos que passam por essas áreas urbanas. Geralmente lá são despejados esgotos domésticos, industriais. Então o leito do rio sem tratamento fica completamente poluído. Isso vai ocasionar o quê? Que também muitas cidades vão sofrer com a falta de água, principalmente a água potável. E vejam lá que causas nós vamos ter aqui. Recobrimento do solo com asfalto e calçamento, que dificulta a infiltração da água no solo, aumento na quantidade e intensidade de chuvas e a saturação também do acúmulo de lixo nas galerias. Este, então, é um grande problema ambiental também, enfrentado pelas grandes cidades americanas. O outro problema é chamado também do lixo. A produção de lixo atualmente pela nossa sociedade é muito grande. E esse lixo, infelizmente, ele é descartado de forma inadequada. Somente o Brasil, ele recicla apenas 1,28% do lixo que produz. Então vejam, é muito pouco. Então a grande maioria do lixo era descartada toda de forma inadequada. E aí nós vamos ter problemas com o quê? Com os lixões e com os aterros sanitários. Mas os lixões e aterros sanitários não têm o mesmo significado? Não. O que são lixões? Depósitos de lixo a céu aberto e não possuem tratamento adequado para a produção do chorume. O que são os aterros sanitários? São práticas adotadas, então, para evitar o lançamento do chorume no ambiente. Em alguns casos, ele é utilizado também para produzir o biogás, que se forma na decomposição do lixo. Então, lixões e aterros sanitários, eles possuem significados diferentes. Então, aqui nós estudamos os grandes problemas ambientais encontrados nas cidades americanas, principalmente nas grandes metrópoles. Bons estudos a todos!